Notícias do Front. Eu não sei nem por onde eu deveria começar esta conversa com vocês. Sou obrigado a fazer isso, porque eu não posso deixar de falar. Eu vou meter a boca na sombra que assola este país. Não é possível ficar calado diante de tudo que está acontecendo. Muita gente me conhece. Eu não sou de ficar calado. Devia começar isso aqui com uma série de palavrões. Eu não vou começar com uma série de palavrões. Bom senso me diz para evitar isso. Tem gente que tem medo das palavras. Você pode falar merda, por exemplo, que fica todo mundo... Oh, ele falou merda. Fala merda, porque quando a merda acontece, você tem que falar merda. Eu estou me referindo às fake news. É um bababá, é um oba-oba, é todo mundo se pronunciando, então eu também vou me pronunciar. Fake news. Isso surge no período das eleições de 2018. Notícias absurdas, surgiram nas redes sociais. Não veio nenhuma para mim. Sabe por quê? Sabem por quê? Porque o mega robô que analisou a partir de dados das publicações que fazemos, sabia que eu não tinha como enveredar pelo caminho da lavagem cerebral. Não me fariam lavagem cerebral. Pelo menos não seria fácil. Então, para mim, não veio sobre as eleições. A história da mamadeira me pegou. A história da mamadeira que seria distribuída nas pré-escolas de todo o país pelos governos do PT. Ah, porque o PT! Ah, o PT! Eu não sou PT, nunca fui PT. Pelo contrário, tive grandes enfrentamentos com o PT no tempo da escola padrão. Os dirigentes da POSP sabem disso. Grandes enfrentamentos, não foi pequeno não. Porque não dava para apoiar um projeto de um governo que não era petista. Então eu sei muito bem de que partido eu estou falando, agora não posso acusar injustamente. Que história é essa da mamadeira? Teve gente que acreditou. Porque tem gente que acredita na notícia falsa, na fake news. Novas notícias, novidades, notícias falsas. Tem gente que acredita. Então publicaram, encheram as redes sociais de notícias falsas sobre candidato do PT, candidato de qualquer... menos sobre Jair Bolsonaro. O que já dá para suspeitar. Mas eu não vou fazer aqui nenhuma leviandade. Não, mas todo mundo comenta e sabe que essa eleição está passível de ser considerada uma eleição fraudada. Mas tudo bem, houve a eleição, houve a posse. E aí cria-se um grupo que é chamado de Gabinete do Ódio, que parte para o ataque sistemático e a combinação organizada de fake news. E você fica já sem saber o que é verdade ou o que é mentira no que chega ao teu conhecimento. A notícia está eivada de possibilidades de ser mentirosa. Você já não sabe no que acreditar. Notícias horríveis, bem feitas. Até a voz das pessoas é fraudada. Você ouve a gravação da voz de determinada pessoa dizendo os maiores absurdos. E não foi ela. E vem imagens também. E vem a dublagem também. Tudo muito bem feito, tudo muito caro. E tudo isso custeado. Porque tem interesse em fazer da mentira o verdadeiro palanque. Porque, a meu ver, quem não tem verdades para dizer, devia calar a boca e não falar mentiras. E é o que se está fazendo. Mentindo. Então, o Supremo Tribunal Federal toma providências.
e determina que determinadas contas, sites, sabidamente propagadores de fake news, sejam encerrados. E as contas do Twitter, do Facebook, que sejam paralisadas e caladas. Eu não sei se essa é a atitude correta, porque fake news é crime. É crime. Ah, mas o camarada tem que ter a liberdade da expressão. Claro que tem que ter a liberdade da expressão. Mas se é um camarada e não uma série de robôs falando a mesma coisa, a mesma mentira, com a finalidade de prejudicar outra pessoa, e pago por alguém, sustentado por alguém, o crime está configurado. Isso é uma quadrilha. É uma quadrilha. É uma quadrilha. Qualquer que seja a tua posição, direita ou esquerda, isso é uma quadrilha atuando. Você tem que reconhecer isso. Mas você não consegue, né? Porque você foi um dos influenciados. Foi feita a lavagem cerebral, muito bem lavadinho está o teu cérebro, não consegue mais agir sozinho. Eu conheço gente muito boa, que está mergulhada nesse mundo de acreditar nas notícias falsas, que são criadas, engendradas, muito bem engendradas, diga-se de passagem. É com arte que a coisa surge. Não é uma tolice qualquer. Tem cara de verdade, parece verdade, é o detalhe que está ali, que pega. E o Supremo Tribunal Federal resolveu acabar com isso. Até porque o ministro foi atacado pessoalmente, a família dele teve manifestação em frente ao prédio dele. E determinou o fechamento de tudo. E não é que os malandros, porque isso é bandido, isso é bandido, isso é bandido, bandido, resolveram abrir contas idênticas com outros nomes, em outras circunstâncias, em outros países, para poder continuar fazendo o servicinho sujo. Eles devem receber muito bem, né? Isso não é feito de graça, não, porque ocupa o tempo todo de uma pessoa. É profissional, é o profissional que está agindo. E então o ministro determinou que essas contas criadas por essas pessoas, disseminadoras de fake news, são disseminadores de fake news. Eles não são bolsonaristas, como a imprensa insiste em publicar. As contas dos bolsonaristas no exterior. Não é bem isso, não. Isso aí é uma notícia tendenciosa. Essa notícia não está bem colocada. Dá a impressão que se está atacando quem é a favor de Bolsonaro. Não é essa a verdade. A verdade é que eles são criminosos disseminadores de fake news. Então as contas foram travadas para que eles não continuassem praticando o malefício. Porque já são pessoas condenadas a perder suas contas no Brasil. Twitter imediatamente obedeceu. E o Facebook disse que não. Que não. Porque isso seria tolher a liberdade da expressão em outros países e a justiça brasileira não alcançaria. Então, o que faz o ministro? Determinou um aumento da multa diária, enquanto não fosse fechado, e encurralou o grande chefe de fake news no Brasil. Aí ele resolveu obedecer. E então, tirou do ar as contas dos criminosos. E aí começa o blá blá blá. Não, porque não podia. Primeiro precisava esperar que a pessoa cometesse o crime para depois punir. Como assim? Os caras já tinham sido punidos, estavam proibidos, estão em fase de processo e estão cercando pelo lado de fora. Isso é com dinheiro público, viu? Porque ninguém vai me fazer acreditar que o dono da loja tal, ou não sei o quê, está pagando do próprio bolso por amor a...
quer enganar quem? Só está usando o seu dinheiro porque o seu dinheiro entrou de alguma fonte que... vocês sabem disso. E aí, no meio dessa confusão toda, está o youtuber Felipe Neto. Felipe Neto é um rapaz engajado em notícias e sempre divertiu as pessoas através do YouTube e do Twitter e do Facebook. Felipe Neto é um rapaz de talento, talentoso. E é bom a gente saber que existem esses talentos. É um rapaz que tem dinheiro e já enfrentou com galhardia até problemas de censura. Comprou livros, por exemplo, para distribuir, livros que não poderiam ser nem exibidos na Bienal do Rio. Enfim, é um ativista. Foi absolutamente a favor do impeachment da presidente Dilma. Ideia dele. Agora está arrependido, mas é tarde demais, porque o camarada tem 60 e tantos milhões de seguidores. Isso não é brincadeira. Mas ele deu uma entrevista para o jornal norte-americano, New York Times, dizendo que Bolsonaro era o pior líder mundial em se tratando do combate à Covid-19. Eu acho que essa afirmação dele é inconteste, porque Bolsonaro não faz nada a respeito desta praga em que estamos mergulhados. Bolsonaro o que faz é propagandear cloroquina, pegar e espalhar a Covid-19. Ele pegou, o presidente pegou, nós temos um presidente que está doente. E agora está com problema no pulmão, está com problema no coração. Não sei se graças à Covid-19 ou se graças à cloroquina que ele andou tomando, se é que tomou, eu não sei porquê. É tanta mentira, é tanta mentira. Veja o Fundeb, por exemplo. Ele tomou uma super derrota no Congresso. Terminou a votação e ele completamente destroçado politicamente na votação do Fundeb, do Fundo para o Desenvolvimento da Educação Básica, e ele saiu dando declarações que tinham vencido, estavam muito felizes, etc. Não dá mais para aguentar esse tipo de conversa. Vamos falar a verdade, presidente. Vamos lutar pelo bem do povo. Não dá para ficar o tempo inteiro só brigando, até que o senhor está caladinho ultimamente, e ainda bem que está, porque isso faz bem para o seu governo. É bom para o seu governo isso. Mas para que o Felipe Neto deu aquela entrevista falando obviedades? Imediatamente todos os canhões das fake news se dirigiram contra ele. Forjaram uma fala dele no Twitter em que ele se diz praticante de pedofilia. Não satisfeitos, foram para a frente do condomínio em que ele mora, no Rio de Janeiro, para desafiá-lo, inclusive fisicamente. E quem foi desafiá-lo? Um dos acusados de ter atirado fogos de artifício para cima do judiciário em Brasília, e que rendeu para aquela simpática moça que chefiava essa quadrilha uma cadeia legal, e hoje ela está em casa, com tornozeleira,
E foi tão bom que hoje o presidente da Câmara fez um convite ao Felipe Neto para que fosse ao Congresso para debater a legislação que está sob análise para combater as fake news. Que bom! Vejam vocês o que está acontecendo aqui. Este é o país fake. Este é o país da mentira. Podia ser tão diferente. Nós vamos ficar dentro de casa trancafiados por falta de uma ação coesa dos governantes deste país. Possa-se com um barulho desses. Mas nós temos que falar. Isso não pode ficar assim, tão de graça. Fake news é a grande novidade. Não acredite em nada. Não replique nada. Não compartilhe nada sem antes investigar se o que está te dizendo o teu melhor amigo, teu parente mais querido, se aquilo é verdade. Porque muito provavelmente é mentira. Uma notícia inócua, do tipo os passarinhos estão cantando, você pode replicar. Mas qualquer coisa que você... Porque vai ter quem acredite. Vai ter quem acredite. Creia. Nós estamos forrados de gente descerebrada. Gente que está por aí acreditando nessas coisas todas. Não replique nada, não compartilhe nada. Analise, analise. Porque nós estamos vivendo uma nova era em que aquilo que se escreve, aquilo que se fala, muito provavelmente pode ser mentira. E se você compartilhar, você vai estar se acumpliciando com criminosos. Isso não é só na política, não. Tem gente aí compartilhando que a alface cura a Covid. A Covid não tem cura. A única cura dela é um isolamento para você não pegar, aguardar a vacina, para você não... Não tem cura. A Rússia está dizendo que em outubro estreia a sua vacina. A China, aqui no Brasil, está com o Instituto Butantan ultimando uma vacina que dizem que em novembro estará em ação. E hoje os Estados Unidos divulgam dúvidas sobre a vacina da China e da Rússia. Justamente duas potências que aos Estados Unidos se opõem. Que coisa curiosa! Que coisa curiosa! Isso é Trump. Esperem que ainda vai ter mais. Podem aguardar. Podem aguardar. Haverá desdobramentos. Acompanhem o noticiário e cuidado com as redes sociais. O negócio está muito ruim.